Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguir mais uma vez para o nosso curso de História de Israel. A história de Israel está documentada nos livros históricos. Por isso pode parecer que haja alguma contradição em, às vezes, chamarmos a nossa disciplina de livros históricos ou história de Israel. As duas expressões nos remetem ao mesmo objeto de estudo. Portanto, se preferirmos uma pela outra, não há nenhuma contradição, porque são termos intercambiáveis e sinônimos. Começamos o nosso curso falando a respeito do primeiro período da história de Israel. Este período diz respeito à conquista da Terra Prometida, a conquista de Canaã. A conquista de Canaã por parte dos israelitas como uma terra que Deus havia prometido dar aos filhos de Israel, a Israel, está registrada e bem documentada no livro de Josué. Todo o livro de Josué é a documentação bíblica de como ocorreu a conquista de Canaã por parte dos israelitas. Hoje queremos fazer progresso no nosso estudo de história de Israel e queremos dar início ao segundo período. E esse período diz respeito ao período dos juízes, que abarca os livros de Juízes, propriamente dito, e Ruth. Esses dois livros retratam um mesmo período que o povo de Israel viveu. Se os irmãos observarem a figura na parte inferior, temos ali por parte de cima retidão e por parte de baixo idolatria. Se observar bem como cora a linha gráfica, vai perceber que os níveis de retidão estão baixos e os níveis de idolatria tendem a estarem altos. Foi um período de uma espiritualidade deficiente, conforme veremos mais adiante. O período de Juízes abrange aproximadamente 325 anos. Um período muito extenso, muito longo, de muita vivência. A palavra juiz, em termos de função, nesses dois livros, tem dois significados. O primeiro é livrar o povo dos seus opressores. Juízes eram defensores, eram aqueles que pleiteavam pelo povo, providenciavam segurança ao povo por parte dos seus inimigos. Em segundo lugar, o juiz era aquele que resolvia disputas e mantinha a justiça. Portanto, o juiz ele tinha uma função para dentro e tinha outra função para fora. Era uma figura que trabalhava para que o povo pudesse viver em paz, internamente e externamente. Portanto, ele tinha uma função muito importante e crucial. Durante este período, o povo israelita não estava debaixo de nenhum rei. Por consequência, reinava a anarquia. Anarquia é um governo em que não há nenhum líder, não há nenhuma figura que encabeça a liderança. O reinado
ele é feito a partir de pequenos reinos, pequenos juízes, pequenas lideranças, mas ninguém fala em nome de todo. Assim estava o povo de Israel. Por isso cada um fazia o que bem entendia. Cada um era rei de si próprio. Esse período foi chamado por estudiosos de a Idade das Trevas da história de Israel. Não houve um momento na história de Israel em que o povo registrou tanto retrocesso quanto foi na Idade das Trevas. Depois do povo conquistar a terra prometida, depois de estar na terra que mana leite e mel, a espiritualidade do povo de Israel declinou. O pior momento das nossas vidas não é aquele em que nós sofremos. O texto bíblico nos prova que os piores momentos da vida são aqueles que nós experimentamos bonança, porque nos sentimos autossuficientes e vamos nos afastando de Deus. Esta verdade é tão evidente que nós percebemos até também nas nossas vidas. As pessoas, quando passam por momentos difíceis, tendem a se aproximarem mais de Deus, em oração, em devoção. Mas elas, quando se encontram em melhores condições, socialmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, academicamente falando, tendem a se afastarem de Deus porque encontram ou julgam que encontram suficiência nos seus próprios recursos e esforços. Podemos aprender com a história de Israel que é um perigo quando nos encontramos em bonança. Juízes é um dos livros que traz as narrativas mais deprimentes da Bíblia. É um dos livros muito difíceis de ler. Encontramos lá histórias de fracasso de homens e mulheres de Deus. A pergunta é: qual o propósito de se conservar histórias de fracasso num texto sagrado? Se eu fosse escrever um livro, provavelmente não incluiria os meus fracassos, nem faria menção do meu lado negro. Falaria apenas das minhas virtudes e das minhas glórias. Enalteceria as minhas capacidades, as coisas mais belas que podem nascer de mim. Não falaria das coisas mais difíceis, porque o propósito de se escrever um livro é vender, é espalhar a nossa influência. Mas a Bíblia não é um livro assim. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro escrito por Deus através de homens e mulheres que Ele quis usar. Portanto, qual é o propósito de se conservar histórias de fracasso num texto sagrado? Deus conserva histórias de fracasso num texto sagrado para que a história de fracasso espiritual do povo de Israel não se repita na história do povo de Deus. Deus não quer que a história de Israel se repita na história das nossas vidas. Portanto, esses registros de fracasso têm uma função pedagógica, têm uma função didática, têm uma função de nos instruir, de nos indicar os perigos da vida, as ratoeiras da vida, para que nós não cometamos os mesmos erros.
Diz o ditado popular: o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não com os seus próprios erros. Essa sabedoria está embutida num texto sagrado. Deus não quer que nós soframos para que aprendamos com os nossos sofrimentos. Ele quer que nós aprendamos com o sofrimento do seu povo no passado. Não precisamos passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, para aprender certas lições. Prosseguindo um pouco mais, encontramos no livro de Juízes e Ruth, num período dos juízes, ciclo do pecado. E este ciclo de pecado tem algumas causas. E uma delas é a desobediência flagrante em que o povo de Deus é encontrado. Judá, porém, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Quando o povo foi conquistando Canaã, Deus havia orientado claramente que as nações pagãs deveriam ser expelidas, deveriam ser retiradas. Todas elas, não deveria ficar ninguém, nem criança. Mas o povo de Israel foi sendo complacente. Conforme vimos na lição anterior, o povo foi convivendo lado a lado com o povo pagão, com o seu inimigo, violando claramente, desobedecendo de modo flagrante uma ordem clara da parte de Deus. Foi um ato pecaminoso, foi falta de fé, falta de confiança na palavra do Senhor. O que veio acontecer depois é que essas nações permitidas a viverem com os israelitas pelos próprios israelitas vieram a constituir um verdadeiro laço de tropeço. Diz o texto: os seus deuses vos serão por laço. Aquele povo idólatra pagão passou a ser uma influência nefasta para a espiritualidade do povo de Israel. Falaremos sobre isso, os casamentos mistos, a idolatria, a maneira como a idolatria penetrou no seio do povo de Israel pela raiz. Foi uma situação que o próprio povo criou, que o próprio povo ocasionou, porque desobedeceu uma ordem, uma palavra clara do Senhor. Uma coisa chamando a outra. Encontramos também, neste ciclo de pecados, tentações. O sistema religioso cananeu era moralmente frágil. Estimulava toda sorte de imoralidade sexual. Por assim ser, desintegrava famílias, sacrificava crianças e propagava uma cultura de ódio e assassinato. Portanto, a maneira como esse povo vivia era uma grande tentação para o povo de Israel. Viviam sem nenhum pingo de dignidade, sem nenhum traço do reino de Deus, sem nenhuma ética que respeitasse a vida humana, que respeitasse o outro, que respeitasse o próximo. A religião cananeia praticava a antropofagia. A antropofagia era um ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano.
Os povos praticantes esperavam pelo ritual a fim de obter vingança do seu povo morto. Portanto, a antropofagia era praticada por esse povo sempre, de modo que o povo de Israel, sempre que via esse povo praticando a antropofagia, de alguma forma era tentado a praticar o mesmo. Por isso, quando Deus vem e desfaz, de facto, este povo, quando Deus diz para matarem a todos, para que não ficasse nenhuma marca, nenhuma identidade, é porque era uma influência nefasta. Era uma influência nefasta. Haviam vários deuses que os cananeus adoravam. E esses deuses constituíam uma tentação frequente para o povo. Um dos deuses que os cananeus adoravam era chamado El, pai dos deuses e criador do mundo. Segundo a mitologia cananeia, El matou seu próprio filho e filhas. Era um assassino. Se um Deus como este era adorado, imaginem como é que o povo vivia, porque o conceito desse Deus afetava a maneira como esse povo vivia. Já se disse que a religião de um povo determina a ética deste povo. Se a religião é baixa, significa que a ética do povo também é baixa. Portanto, podemos conhecer a dignidade de um povo, a bravura de um povo, a ética de um povo, também a partir da religião que este povo pratica. O outro Deus pagão dos cananeus que constituía uma tentação para o povo de Israel era Baal. Este talvez seja o mais conhecido e o mais recorrente. Sua função principal era mandar chuva e garantir fertilidade. Renovava a natureza e era excepcionalmente violento e imoral. Quando os cananeus apelavam a Baal pela fertilidade, pela chuva, os israelitas eles sentiam-se tentados a participarem dessa adoração de modo a conseguirem provisão econômica para as suas necessidades. O quarto era Anat, deusa do amor e da guerra. Seus templos estavam repletos de prostitutas e adúlteros cultuais. A imoralidade sexual era exigida na adoração desta deusa. Às vezes envolvia sacrifício humano, até também de crianças. Ou seja, para que os deuses pudessem agir e fazerem alguma coisa pelos homens, essas prostitutas e adúlteros entravam em uma cena de envolvimento sexual nos seus próprios templos, de modo que esse relacionamento sexual pudesse excitar os deuses e encontrassem favores diante desses deuses. Algo moralmente abominável, mas era assim que esse povo vivia. Por fim, Ashtarote, deusa amante de Baal, padroeira do sexo e da guerra. Portanto, este ciclo de pecados no meio
dos cananeus, essa adoração desses principais deuses, é claro que haviam mais, era uma influência nefasta a este povo, porque este povo vivia bem do lado dos israelitas. Isso passou a gerar no meio do povo um ciclo vicioso do pecado. Foi isso que produziu o ciclo vicioso do pecado. E esse ciclo vicioso era mais ou menos seguido por essa estrutura. O povo experimentava repouso, mas de repente havia uma recaída, e da recaída vinha a ruína. O povo, depois da ruína, se arrependia, clamava ao Senhor, o Senhor libertava e voltava à restauração. E depois da restauração havia descanso. Houve um erro aqui na imagem, porque onde vem de novo repouso deveria ser descanso. Mas depois do descanso, do repouso, o povo voltava novamente a experimentar o ciclo. Isso aconteceu várias vezes. Nas lições que seguirão, havemos de mostrar como é que este gráfico de ciclo vicioso do pecado aconteceu efetivamente na vida do povo de Israel. Havemos de perceber de forma concreta também como nossas vidas muitas vezes podem refletir esse ciclo vicioso do pecado, porque não aconteceu apenas com a história do povo de Israel, mas acontece muitas vezes na história do povo de Deus, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no meio dos nossos membros. Portanto, esperemos por uma próxima lição de muita aprendizagem. Que o Senhor os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.